Salmos 27. Eu vou ler apenas um versículo, 2 versículos, 27, o 8 e o 9. E depois a gente vai discorrer um pouco. Amém? Fala assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E no 9, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento, Senhor, aqui na tua casa, com a tua igreja, Pai. Estamos reunidos aqui no poder do teu nome, no poder da tua presença, Senhor. Ó Deus, captura agora os nossos corações, as nossas mentes, pensamentos, e não deixa que nada agora, Senhor, ocupe o lugar no nosso coração, a não ser, Senhor, ó Deus, a tua palavra, a tua verdade, oh Deus, porque essa palavra, ela é vida para nós, ela é cura, ela é poder, Senhor, ela é milagre. Oh Deus, nós queremos, Pai, oh Deus querido, que nessa noite tu venhas, Pai, ó Deus, encontrar em nós um coração disponível, um coração quebrantado à tua presença, Deus, porque tu estás procurando verdadeiros adoradores, aqueles, Senhor, que te adoram em espírito e em verdade. Aleluia, podeis assentar, glória a Deus. Eu vou começar lendo essa passagem, irmãos, que foi o que o Espírito Santo me direcionou. Aqui nesse Salmo 27, é um anelo pela presença do Senhor de Davi. Quem foi Davi? Davi é um personagem muito conhecido, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, irmãos, ele era um homem também comum, como eu e você. Davi também viveu momentos muito difíceis, sabe, na sua caminhada, com a sua família, com seus filhos, com as suas decisões. Davi muitas vezes errou, Davi muitas vezes pecou também, sabe, mas todas as vezes que o Eterno, que Deus buscava o coração de Davi estava anelante pela presença do Senhor. O coração de Davi estava, sabe, disponível para que o Senhor falasse com ele, e ele obedecia. Todas as vezes que o Senhor buscava Davi, encontrava Davi no secreto. Ele encontrava Davi aos seus pés. Então Davi, irmãos, nos ensina muitas coisas, porque Davi, ele foi ungido rei, mas até que ele chegasse ao trono, Davi, ele enfrentou muitas guerras, né, muitas batalhas. Davi, ele foi forjado ali no deserto, no campo. E o inimigo de Davi, que era Saul, perseguiu muito a vida desse homem. Mas em todo o tempo, aonde Davi procurava o seu refúgio? Na presença do Senhor. Quando Davi estava angustiado, ele ia chorar na presença do Senhor. Quando Davi queria um direcionamento, ele ia buscar na presença do Senhor. E ele anelava por essa presença. Irmãos, Davi, ele valorizava a presença do Senhor. Ele valorizava aquele momento, sabe, de falar com Deus, de se relacionar com Deus. Davi o tempo todo buscava a obediência ao Senhor. Como eu falei, muitas vezes também ele tomou decisões precipitadas. Se você for ler os textos, você vai ver. Mas em todo o tempo, quando ele falhava de algo, ele falava: Senhor, eu me arrependo. Senhor, o que eu fiz? Olha, Senhor, me dá um novo coração. Muda meu coração. Muda, Senhor, a minha vida, a minha estrutura. E não é diferente de nós, irmãos. Quantas vezes nós erramos, nós vacilamos. Quantas vezes a gente desobedece. Quantas vezes a nossa humanidade, ela fala mais alto. Mas quando a gente se achega aos pés do Senhor,
Quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, o Senhor vem sobre nós. Ele traz perdão, Ele traz restauração. Aleluia! Ele traz ao nosso coração, irmãos, a sua verdade, para que a gente não venha continuar errando. Porque todos os dias o Senhor quer nos melhorar. Todos os dias Ele quer nos melhorar, irmãos. Sabe, nós somos uma obra em construção. Eu vou falar isso daqui a pouco, né? Nós somos uma obra em construção. E cada dia, quem vai ajudando nessa obra, nessa edificação, é o Espírito Santo. Por isso a necessidade da gente caminhar lado a lado com esse amigo, com esse consolador, com esse ajudador. O Senhor foi, mas o Espírito Santo está aqui, atuante, operante, irmãos. Ele está aqui fazendo algo extraordinário nas nossas vidas. Ele está fazendo algo incrível. A presença do Espírito Santo é algo que todos os dias nós precisamos experimentar, porque todos os dias tem uma fonte nova jorrando. Todos os dias tem uma fonte nova para nós. E Davi, ele vai falar do anelo, ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Ele diz: de quem eu terei medo? De quem eu vou recear? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Sabe, irmãos, pode ser que em algum momento você precise declarar isso. Então você corra para essa palavra e você declare. Sabe, a pastora Marisa, às terças-feiras, ela tem ensinado aqui chaves para a gente através da palavra. Escudos para a gente liberar dentro da nossa casa. Porque quando a guerra se levanta, irmãos, não adianta a tua fala, mas a palavra é que vai te proteger, é a palavra que vai te sustentar, é a palavra que vai te guiar, é a palavra que vai te trazer solução. Então, quando faltar as palavras, quando faltar, irmãos, a direção está aqui. Todos os dias, irmãos, essa é a direção clara para nós. E aqui Davi, ele vai falando com o Senhor, ele vai dizer que ele pede para estar na casa do Senhor, morando todos os dias. Mas aqui, no 7, quando eu comecei a ler esse salmo, eu já li várias vezes. Mas desde a outra semana eu comecei a ler e algo me saltou aos olhos. No 7 fala assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Davi, ele faz uma oração e fala: Senhor, me responde. E aí no 8 fala assim: ao meu coração me ocorre. O Senhor responde a Davi: buscai a minha presença. Isso está no plural, buscai. Então é algo para nós, amém? Nós vamos buscar essa presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Então Davi, ele faz essa oração e ele ouve a voz de Deus dizendo: olha, Davi, tudo que você precisa está na minha presença. Tudo que você precisa para ter uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de esperança, está na minha presença. Então Davi, ele pega essa palavra, irmãos, e mais uma vez Davi, ele começa a obedecer, porque não adianta a gente ouvir a voz do Espírito Santo se a gente não obedecer. Não adianta a gente ouvir essa palavra. Talvez você vai sair daqui nessa noite, você vai ouvir o que eu estou falando. Mas se amanhã a gente não aplicar essa palavra, irmãos, na nossa rotina, amém? Na nossa vida, é prática. Isso aqui é prática. É muito bonito a gente escutar sermões, é muito legal a gente ler. Mas se a gente não colocar em prática, a gente não vai viver resultados. A gente não vai ter resultados, amém? Porque a nossa vida, o cristianismo, ele vai falar de uma vida, irmãos, que a gente precisa todos os dias viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem
buscado. Então, se você tem buscado essa palavra, se nós temos buscado, lido, compreendido, a gente tem o entendimento dessa verdade, que nesse ano, todos os dias, você pratique essa palavra. Eu sei que tem dias, sabe, que vai ser difícil, mas você vai contar com a ajuda do Espírito Santo. Você vai contar com a ajuda do Senhor. Porque Davi aqui, irmãos, ele era um homem, sabe, sujeito às suas emoções também. Sujeito a muitas questões da vida sentimental dele. Mas Davi, quando ele buscava a presença do Senhor, irmãos, Davi recebia ali uma chama nova. Davi recebia ali força. Davi recebia ali o seu refúgio, amém? Nesse tempo nós precisamos estar refugiados nessa presença. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor ouve a oração de Davi e responde. Eu quero te falar que orações serão respondidas. Orações serão respondidas. Deixa eu te falar uma coisa, não pare de orar. Não pare de orar por aquilo que você já começou. Não pare de orar. Talvez tenha dias que vai ser muito difícil, mas não desista. Porque é tudo que o inimigo quer, irmãos, é que a gente desista. Tudo que o inimigo quer é que a gente diga assim, eu não vou mais orar por isso, porque eu não estou vendo nada acontecer. Porque já passou um ano, já passou 2, terminou 2024, e eu não vi respostas. Eu não vi nenhuma solução, mas será que Deus está ouvindo a minha oração? Sim, Ele está ouvindo. Ele está atento, querido, à sua oração. Não desista, irmãos. Sabe, porque as nossas guerras e batalhas nós vamos vencer no joelho. A gente vai vencer através da oração. Porque a palavra dele diz, clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe. Que você não conhece ainda para o ano de 2025. Você não conhece o que Deus vai fazer nesse ano, irmãos. Então, ore, persevere na oração, porque há resultados. Aleluia! Através da oração, decretos são mudados. Decretos são mudados, irmãos. Vidas são libertas. Cativeiros são arrebentados. Aleluia! Pelo poder da presença. Pelo poder da presença. Aleluia! Aleluia! Jesus é poderoso, irmãos, para fazer. A sua palavra é que vai dizer isso, não sou eu. Infinitamente mais. Pensa no infinito, irmão. Você consegue ver o infinito? Não, a gente não consegue ver se a gente olhar e olhar e olhar e olhar. Não acaba. Infinitamente mais para você, daquilo que você está pedindo ou pensando. Talvez nesse momento a tua visão, ela está bem limitada. Ela está bem limitada. Mas o Senhor, Ele vai ampliar a nossa visão para esse ano de 2025. Porque coisas grandiosas o Senhor já começou a fazer. Eu creio pelos olhos da fé. Não, eu creio pelos olhos da fé, irmãos. Eu também não estou vendo, não. Mas eu declaro, porque quando a gente profetiza, coisas acontecem. Quando Ezequiel estava naquele vale de ossos sequíssimos, o Senhor leva ele para aquele local, irmãos, deve ter sido uma coisa terrível. Era algo muito feio, eu imagino. Ossos sequíssimos, sem vida, sem carne, sem pele. Ele disse, olha aí, Ezequiel. E agora você vai fazer o quê? Você vai profetizar. Profetiza, Ezequiel, vida sobre esse vale de ossos secos. Sabe, o Senhor está dizendo nessa noite, comece a profetizar.
sobre o vale de ossos secos, irmãos, que pode ser que você esteja passando, ou a tua casa, ou a tua família, ou alguém que você conheça, porque os ossos, quando Ezequiel profetiza, eles começam a tomar vida, eles começam a criar carne, e começa a acontecer um barulho, tem um barulho acontecendo celestial. Quando a gente profetiza, a nossa voz é ecoada no mundo espiritual. Então comece a profetizar aquilo que você ainda não está vendo, mas pelos olhos da fé, diga: Senhor, esse será um ano que eu vou profetizar milagres na minha casa, restauração da minha família, em nome de Jesus, curas em nome de Jesus, milagres em nome de Jesus, salvação em nome de Jesus, irmãos. Domingo nós tivemos aqui 5 vidas para Jesus. 5 vidas, irmãos, que coisa linda. 5 mulheres que decidiram entregar a sua vida para Jesus. Porque, irmãos, o evangelho está sendo pregado e as almas estão sedentas. As almas estão, irmãos, sabe, querendo um alívio, querendo um refúgio, querendo a esperança. E é através dessa palavra que a gente vai lançar a rede e as almas virão. Nesse ano, eu creio, será um ano de abundante pesca sobre esse lugar. Amém? Vamos ver pessoas se rendendo. Pessoas que estão afastadas vão voltar para casa. Em nome de Jesus. Pessoas que estão doentes emocionais vão ser curadas. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós temos orado. Os pastores têm orado nesse lugar. Nós temos, irmãos, também nos dedicado por essa igreja. E quando a gente se dedica, irmãos, não é pela força do nosso braço, não. É pelo poder da presença. Aleluia, porque o Espírito Santo, ele vai testificando aqui na terra, sabe? Aquilo que a gente está clamando, aquilo que a gente está jejuando, aquilo que está pedindo, o Senhor vai começando a trazer a existência. Aleluia. Então, qual era, irmãos, o segredo na vida de Davi? Era a presença, era a entrega, era a intimidade, era o relacionamento, era um coração sincero, um coração contrito, quebrantado. Talvez você possa estar perguntando, mas eu não sei como é que é isso. Busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor, irmãos. Vamos esquecer um pouco dos presentes e vamos buscar mais essa presença, amém? Porque, irmãos, presentes sem a presença não tem muito valor, sabe? Quando Moisés, ele estava ali levando o povo para a terra prometida, Moisés foi um grande líder, um homem que teve muitas experiências com o Eterno, sabe? E ele, num certo momento ali, em Êxodo vai falar, acontece ali algo com o povo tinha um coração muito obstinado pelos ídolos, pelo pecado. O povo tinha saído do Egito, mas continuava com as práticas do Egito. E um certo momento ali, Moisés estava na presença do Senhor. E o Senhor diz, olha, Moisés, vai, leva esse povo, eu vou conduzir, vai um anjo na frente de vocês, vai para a terra prometida, mas a minha presença não irá com vocês. Não irá com vocês, porque esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo de coração endurecido, Moisés. E Moisés, ele vai dizer, não, Senhor, se tu não fores comigo, não me faça sair desse lugar. É em Êxodo, querido, no capítulo 33, no verso 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés, ele fala algo, irmãos, muito sério. Porque o Senhor diz, olha, você vai para uma terra que mana leite e mel. Mas o que adiantaria uma terra que mana leite e mel sem a presença? Muito mais vale estar ali no deserto com as dificuldades, mas com a presença. Pense nisso.
Pense nisso, do que vale uma terra abastecida de tantas riquezas, mas sem usufruir dessa presença, irmãos. A presença do Senhor, ela é a nossa segurança. A presença do Senhor, irmãos, ela é aquilo que nos dá a garantia de uma vida plena, de satisfação na sua presença. Pode ser que muitas coisas não tenham acontecido em 2024, mas, irmãos, saiba que o Senhor é Ele que dá, é Ele que faz, é Ele que cumpre as suas promessas. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. Mas não fique focado somente na promessa. Fique focado na presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Então Moisés diz, não, Senhor, eu quero a tua presença. E depois Moisés vai viver tantas experiências. Ele pede para ver a glória do Senhor. Moisés, ele foi alguém, irmãos, que nos ensina grandes lições. O valor também que era a presença do Senhor. Então, que nessa noite você possa, irmãos, fazer uma reflexão. Fazer uma reflexão. Eu estou fazendo essa reflexão desde dia 31. Eu estou pensando em muitas coisas. E tenho falado muitas coisas com o Senhor. Mas isso é uma reflexão individual, amém? De cada um de nós, como foi o ano de 2024, já é uma página virada, há um novo começo para nós, há uma nova estação, irmãos. Sabe, há algo maravilhoso que Deus quer operar nas nossas vidas, há algo que Deus quer trabalhar em nós, há algo que Deus quer mudar em nós, há algo que Deus, irmãos, quer trazer em nós, sabe, uma restauração completa. Daquilo que a gente precisa entender que não dá mais para trazer para o ano de 2025. Não dá mais para mim continuar com a mesma mentalidade, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, o mesmo comportamento. Para o nível maior, vai exigir também mudanças maiores, amém? Para a gente experimentar mais e transbordar dessa presença. O Espírito Santo está dizendo, ei, não flerte mais com aquilo que não deu resultado, não queira mais trazer para 2025 essa bagagem, deixa lá, em nome de Jesus, e começa a se alinhar, aleluia, começa a se colocar diante dessa presença, como alguém que necessita, como alguém que queira, como alguém, irmãos, que anela por essa presença, amém? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e que verdadeiramente você possa buscar Ele todos os dias, irmãos, mas com sede, com fome, sabe, com uma intensidade maior, porque é isso que Ele espera de nós. Ele não quer que a gente continue paralisado, Ele não quer que a gente venha estagnar, mas Ele quer que a gente suba a um nível maior. Mas para esse nível maior, é necessário a gente viver essa palavra todos os dias. Porque essa é a palavra que nos liberta. E conhecereis a verdade. E ela vai fazer o quê? E ela vai nos libertar. Irmãos, a verdade é que todos os dias a gente precisa ser liberto de algo. Não pense que, pastor, eu já estou 10 anos no Evangelho. 5, 1, 3, não sei quantos anos. Mas a verdade é que todos os dias o Espírito Santo quer nos melhorar. Todos os dias o Espírito Santo quer trabalhar nas nossas vidas. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque Ele conhece, irmãos, quem nós somos. Amém? Ele conhece no mais profundo, nas gavetas da nossa alma, nos porões, aonde só nós sabemos, onde estão as gavetas, as sujeiras. O Espírito Santo conhece. E Ele quer, irmãos, fazer, sabe, uma mudança dentro dessas gavetas, desses porões, para que a gente possa viver a plenitude da presença dEle, a plenitude da palavra. Aleluia. E que a gente possa, irmãos, ser usados pela presença do Senhor. Porque Ele conta conosco, Ele conta comigo, Ele conta com você. Então se deixe ser usado por essa presença, amém? Queira mais do poder dessa presença. Anele por essa presença. Porque você vai ver
grandes coisas acontecendo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.